E aí, turminha, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o processo acelerado de uma arte que eu fiz pro meu irmão de aniversário. Era aniversário dele, eu fiz essa arte no dia 27 de julho, dia do aniversário dele, então eu fiz ali cedinho pra poder entregar pra ele à noite, né? E essa arte eu deixei o processo completo, normalmente vocês pedem, né, pra eu deixar o processo completo aqui pra vocês, então tome processo completo. Então, já vou começar falando por que é o Flash, né, desenho Flash. Meu irmão, ele é apaixonado pelo Flash, mas a gente tem uma referência muito boa, muito nostálgica, que é do desenho da Liga da Justiça, que passava no SBT, a gente assistia de manhã quando a gente era criança, no SBT, no Bom Dia e Companhia, e depois Sábado Animado, e passava nesses programas infantis. E a gente amava assistir. E o personagem preferido dele sempre foi o Flash, pelo menos o herói, né? Não o personagem, mas o herói favorito dele era o Flash. Ele gosta muito da DC, principalmente do Flash. Aí eu pensei em fazer esse personagem, esse Flash dessa Liga da Justiça. Porém, eu sou entusiasta e apaixonado por quadrinhos. E eu gosto muito do Barry Allen, porque o da Liga da Justiça é o Wally West, pra quem não sabe. Mas eu queria usar o design do Wally West, porém, coloquei uma pitadinha de Novos 52 da DC Comics, uma das linhas temporais que eu mais gosto, e eu fiz. E daí eu usei referências do uniforme do Flash do Barry Allen, dos Novos 52, porém, com essa referência sendo o Wally West de Liga da Justiça, aquela série animada. O mais interessante é que eu precisei de uma referência do Wally West, da Liga da Justiça da série animada, e peguei uma referência da minha HQ, do Flash dos Novos 52, só para ver o uniforme. A pose eu escolhi a partir de um desenho que eu tinha feito na parede para ele, pro meu irmão, tinha feito um desenho na parede do quarto dele, e eu usei meio que essa referência dessa pose, só aumentei um pouquinho, porque eu só desenhei do pescoço para cima, se eu não me engano, na parede dele, e dessa vez eu queria fazer um busto do Flash para ele, né, de aniversário ali. Como eu sei que é o personagem, eu sabia que ele ia gostar, sabia que ele ia querer emoldurar e guardar, né, ele já, assim que eu entreguei para ele, a reação dele foi essa mesmo, ele amou, falou, vou ter que pendurar no meu quarto, amei, muito obrigado, e ele ficou muito feliz, e eu queria mostrar para vocês, eu gravei para mostrar para vocês. Para fazer o esboço, pessoal, eu usei duas lapiseiras. As duas lapiseiras minhas são da CIS, a lapiseira 07 e a lapiseira 05. Então a 0.7 foi para fazer o primeiro esboço, que ela é mais clarinha e mais grossa, né, a ponta. E a lapiseira 05 é uma lapiseira mais fina, com grafite mais fininho, porém ele é mais denso, então ele deixa mais marcas, como vocês puderam ver no começo aí do vídeo. Para coloração, eu usei um marcador da Touch Nu, tá? Que eu sou muito entusiasta, uso desde que não vendia nem no Brasil ainda, agora graças a Deus virou febre nacional aí, né, todo mundo usando os marcadores, e compra marcadores da Touch, e compra marcador, e virou aquela febre dos livrinhos, dos caderninhos de coloração, e eu tô amando isso, porque facilita muito pra gente que é artista, pra gente que precisa comprar um material mais barato, pra gente que precisa importar, no caso agora não precisamos mais importar, né, é só a gente ficar de olho nas tendências que tem muita coisa acontecendo, então além do desenho ser um processo terapêutico, não é terapia, mas é um processo terapêutico que ajuda muito, é um hobby muito bacana, então isso ajuda muito a gente que trabalha com isso, porque além de ser algo que está sendo mais valorizado no Brasil, no país, não só no Brasil, mas eu falo no Brasil como um todo, além de ser algo que está sendo muito valorizado para pessoas fazerem essa atividade, ainda é muito valorizado quem faz. Então, por exemplo, a pessoa quer dar um presente, né, que no meu caso eu sobrevivo disso, das pessoas quererem dar presentes, das pessoas quererem fazer algo especial, algo personalizado, das pessoas quererem fazer algum personagem para elas, pro canal delas, pra página do Twitch, do TikTok, do Twitter. Então é isso que a gente tem feito, ícones, perfis, capas, imagens para jogos, é disso que a gente sobrevive, os artistas sobrevivem disso e muito mais, né, não é só isso, mas disso e muito mais, sem falar que eu amo postar aqui para vocês verem os processos, para vocês aprenderem comigo. Voltando ao desenho, então, eu passei todo o marcador, né, para fazer a base, e em cima do marcador eu comecei a usar lápis de cor, então eu usei um vermelho escuro, um vermelho bordô, para fazer essa parte de sombreamento que vocês estão vendo agora. Na pele eu usei cores como rosa claro, laranja, canela e sépia, no dourado dos detalhes dele ali nas orelhas e também no peito. Eu fiz com amarelo canário,
amarelo queimado, laranja, marrom e sépia, para fazer as partes mais densas ali do dourado, os reflexos mais densos do dourado, tá? O branco eu não usei, como o papel era branco, eu só deixei o papel do branco prevalecer para fazer as luzes. Vocês vão ver que eu não pintei ele todo, deixei as partes ali mais claras em branco. Usei o laranja para dar um efeito de iluminação no uniforme dele, que é vermelho, né? Por cima de tudo isso que eu fiz na roupa, eu passei em um vermelho mesmo, um vermelho mais denso, um vermelho mais chamativo. E usei o laranja para as áreas mais claras, amarelo eu usei também para dar uma fortificada nas áreas mais claras. A minha sombra foi feita com roxo pastel, a sombra no branco. Então a sombra dentro dos olhos dele e a sombra dentro do logo no peito, eu fiz com um roxo pastel, que eu acho muito legal você fazer sombras no branco, fugindo um pouquinho da cor cinza que todo mundo usa, sabe? Então você pode usar um azulzinho, um roxo, um marronzinho, porque depende muito da iluminação que você quer. E como a minha iluminação estava sendo feita em amarelo, a sombra eu teve que fazer em roxo. Mais uma observação muito legal. Teve um momento que nas sombras dele eu usei roxo, por conta do contraste da cor complementar entre roxo e amarelo. Para quem não sabe, roxo e amarelo são cores complementares, o que significa que elas são o oposto uma da outra e elas dão muito mais contrastes. Então eu usei o roxo para fazer a sombra do uniforme, porque o amarelo estava fazendo a luz e isso deixou mágico o efeito. Eu acho que ficou muito mais bacana por conta disso, tá? Uma outra dica que é legal é nos lábios ali, eu usei uma corzinha no lábio superior, sempre coloco uma cor a mais, um pouco mais escura do que no lábio inferior. Se você observar tanto na arte quanto na vida real, é assim que funciona. Lembrando que eu fiz o contorno com as minhas canetas da Unipin, né, de tinta Nanquim, e lembrando que elas têm graduação. É muito importante você trabalhar com graduações, mas se caso você não tenha, tenta mudar a dinâmica de força que você usa na sua mão, que isso também vai ajudar bastante. Pausa aqui, pessoal, no processo acelerado, porque eu preciso mostrar para vocês aqui, ó, o momento das achuras. Eu fiz essas achuras, que são esses risquinhos pretos, para quem não sabe. Muita gente fala rachura ou achura, porque se escreve com H, não tem problema, o jeito que você vai pronunciar. Mas eu fiz esses risquinhos pretos para demarcar. No comics isso acontece muito. No mangá isso acontece muito, tá? Então observe aqui, ó, como eu usei as minhas canetas pretas para fazer essas achuras e dar mais força ainda para sombras. Uma coisa que o meu irmão sempre elogia nos desenhos que eu faço são as sombras, então eu queria deixar isso bem marcado para ele ver. Enfim, pessoal, o final do vídeo é esse aqui. Eu esqueci de gravar a finalização com lápis de cor. Eu usei um lápis amarelo para fazer esse quadrado amarelo atrás dele, esse fundo, né? Queria deixar esse destaque de personagem de HQ e o amarelo fez todo sentido para mim. Deixei os espaços em branco para fazer essa borda para ele. E os detalhes do uniforme que eu falei para vocês no 952 são esses risquinhos pretos que você vai ver passando pelo peitoral e na cabeça, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem um like, me segue lá no Instagram para mais dicas de arte e qualquer coisa deixa aqui nos comentários, que eu vou estar trazendo sempre para vocês dicas e como fazer alguns detalhes de arte que eu uso aqui. Eu acredito que funciona para muita coisa. E é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.